Amados, João, Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado, o apóstolo do amor, o escritor de Apocalipse, primeira, segunda e terceira carta de João, o filho do trovão, capítulo de número 6 do Evangelho, Evangelho 6:44, segundo João, Evangelho de segundo João, capítulo 6, versículos de número 44 e 45. Bora acompanhar todo mundo junto aí, se for possível. João capítulo de número 6, versos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos, sem exceção, todos ensinados por Deus. Então serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve, aprende, vem a mim. Aqui é o texto onde me baseei para afirmar o que eu estava afirmando desde o começo da aula, que Deus só traz as pessoas pela instrução, pelo ensino. E todo aquele que vem a Cristo é trazido pelo Pai a Cristo, né? Não é levado a Cristo, é trazido. Até os antigos, né? Oh? Os profetas, né? Todos. Né? É por isso que eu disse, é o único método que Deus usa para o ser humano, de trazê-lo, porque Deus traz pela consciência, irmãos. Não traz pelo coração, não traz pelas emoções, traz pela consciência. Aquele do Antigo Testamento que crê que o Messias ia ser enviado, né? De Gênesis a Apocalipse é instrução de Deus, é orientação de Deus. Seja as profecias, sejam de que maneira forem essas revelações e outras formas mais de escrita. Todas elas são pedagógicas, todas elas são instrutivas. Irmãos, Deus está lidando com gente racional, com ser humano, com gente que tem raciocínio, que pensa, que tem entendimento. E Deus então traz as pessoas, e as pessoas só são trazidas a Deus quando elas se arrependem. E as pessoas só se arrependem quando a mente delas são transformadas. Quando o entendimento, não existe arrependimento se a mente não foi transformada. O que é o arrependimento? A palavra que está escrito lá no original, aqui no texto bíblico. Não é metanoia, irmãos? Né? Que a gente traduz por arrependimento, que a gente chama de conversão. O que é a metanoia? É a mudança de mente, é a expansão da mente. Então só as pessoas só são trazidas a Deus por meio do arrependimento. Quem não se arrepende não vai a Deus. Quem não tem a sua mente transformada não vai a Deus. Deus traz as pessoas pela compreensão transformada. Não está escrito aqui? Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ninguém. Olha só. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouve, aprende e vem a mim. Então ouve Deus, aprende de Deus e vai a Cristo. Então é só por meio da instrução, irmão. A pregação é o que, pelo amor de Deus? A pregação bíblica, não estou falando das nossas hoje que a gente ouve. A pregação bíblica era o que? Não é a instrução? Não é a orientação? Não é a exposição racional por meio de argumentos, mostrando que há um Cristo, a Deus, há uma necessidade de arrependimento? Então pronto, irmãos. Não tem outra forma. E por que a gente tenta usar outras formas para atrair as pessoas a Cristo? Por que a gente acha que depois que essas pessoas, de alguma maneira, compreenderam alguma coisa, vieram a Cristo, que elas não precisam dessa continuidade? Pedro, na sua segunda carta, se não me falha a memória, ele diz que as pessoas... Não é não, hein? Não é Pedro não. Rapaz, esqueci agora. Foi Paulo que escreveu alguma carta. Que diz para a gente aperfeiçoar a fé. Agora nem eu sei mais. É Pedro. Procure, irmão. Procure. Ou nas 3 epístolas, ou nas 2 de Pedro. Não, vocês têm chave bíblica, aquela coisa toda que digita uma palavrinha lá e já vai buscar, né? Que nós devemos aperfeiçoar a nossa fé. Tá certo? Aí já é Pedro que diz na sua segunda carta, no capítulo 1, que é para a gente acrescentar. Vamos ler o texto aqui, que eu acho interessante. Mas esse de aperfeiçoar a fé eu gostaria de lembrar. Acho que eu não vou lembrar agora não. Mas se vocês me lembrarem, eu procuro para vocês. E aí eu falo do texto. Mas se vocês acharem por vocês mesmos, seria até melhor. E quiser postar lá no grupo, para os demais, também será muito bom. Tá certo? O texto é que nós devemos aperfeiçoar a nossa fé.
E Pedro, irmãos, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 5, né? 2 Pedro 1,5. Olha só o que ele diz. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, conhecimento, né? E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, o amor fraternal a caridade. Então ele coloca aqui, vamos continuar lendo aqui, porque eu achei interessante também a continuidade, principalmente o verso de número 8 em diante, né? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, se existir e se isso for aumentando, for sendo acrescentado, não vos deixarão ociosos nem estéreis, ou seja, infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Pois aquele em quem não há estas coisas, ou seja, esse acréscimo, né, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O Pedro, ele é tão interessante aqui na abordagem dessa segunda carta dele, que ele vai falar lá no capítulo 3, verso de número 18, ele vai dizendo, olha, é necessário, antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, como se cresce no conhecimento? Só estudando. Não tem outra forma. Sim. Não é na oração. Isso não tem jeito, irmão. É estudando a palavra de Deus. E tudo aquilo que contribui para a compreensão da palavra de Deus, que a gente já aprendeu, quando a gente tem uma compreensão da cultura, das línguas originais, da história, da arqueologia, de tudo, da filosofia inclusive, de tudo mais que faz parte do conhecimento humano, isso pode contribuir sim para uma melhor compreensão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é escrita com letras que trazem conceitos e argumentos que só são, olha só, compreendidos por meio da razão, a razão regenerada, a razão iluminada pelo Espírito Santo, que eu também não quero entrar aqui pela via do racionalismo, né? A inteligência humana é suficiente, claro que não, a gente sabe disso, mas é a razão, o Espírito Santo trabalha por meio da razão, tá certo? Aquele livro que eu recomendei para vocês, não sei se todos lembram, alguns adquiriram, Crer é também pensar, do John Stott. Muito bom, se vocês puderem comprar um livrinho fininho, acho que é R$23, alguma coisa assim. Crer é também pensar. Ele vai enfatizar essa questão, que Deus trabalha por meio da razão, irmãos, que o pensamento faz parte do processo redentor de Deus. Deus está redimindo também o raciocínio humano, tá certo? Então essa é uma necessidade, e a igreja que despreza isso, e a gente vê os resultados do desprezo do discipulado, do ensino, da instrução. A gente não vê, a gente não sabe muito bem, né, que tem causado, então a gente precisa estar dando atenção a isso aí. Vocês querem perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, discordar de alguma coisa? Caramba, eu acho que essa matéria aí é meio complicada, porque eu tava começando a ler. Eu acho que, tipo, ela não serve, tipo, não sei, eu acho que é meio ruim, né, usar essa ferramenta, porque você vai defender sua denominação, é difícil você conseguir defender só a... É possível sim, é possível sim. Eu achei ela meio complicada nesse sentido, de você não querer defender a fé em si, mas querer defender a sua denominação. Não, mas eu estou tentando expor para vocês essa questão de a gente defender a fé, né? Defender a fé, não não tem, aí a gente está fugindo do propósito da matéria, inclusive, porque a defesa da fé, pelo menos o que eu estou tentando expor para vocês, é a defesa da fé, não é a defesa da denominação, não é a defesa da minha vertente teológica denominacional, é a defesa da fé. Inclusive, a defesa da fé vai questionar, e nós precisamos questionar, irmãos, e isso é saudável. Tem que ter aquele equilíbrio que eu falei, a questão, a gente não vai desrespeitar os líderes, a gente não vai afrontar, porque isso é fácil, isso é uma atitude de tolo. Qualquer tolo, qualquer imbecil, desculpe a palavra, mas qualquer imbecil faz isso. Tá errado, não é assim. O que isso contribui? O que a gente propõe é o seguinte, tá errado, mas vamos propor uma solução? Aí sim,
é saudável, é bíblico e é recomendado. Ó, isso aqui está errado, não deveria ser assim. Tudo bem. Você identificou? Ótimo, meio caminho andado. Qual é a proposta então para a solução? Você entende? Então essa é a proposta. Para a solução, lógico, da nossa comunidade local, sim. Mas a perspectiva nossa, e a gente tem que trabalhar, a gente tem uma luta constante. Como a gente luta em nós mesmos com a questão da velha natureza e a nova natureza, nós lutamos na questão da igreja local para que a gente possa matar a religiosidade e a instituição e para que a gente sempre alimente a questão do organismo, sempre a questão do evangelho. Tá certo, irmão? Então esse também é o desafio. Porque a instituição, ela quer sempre engolir o evangelho. A religião sempre quer engolir o evangelho. E aí essa vigilância contínua é necessária, irmãos. E aí essa avaliação, essa crítica e a proposta da solução é necessária. Mas nunca, a gente precisa estar se desprendendo dessa questão assim, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou isso. Amado, isso aqui é pura besteira. Isso é uma besteira enorme. Eu sou belemita, né? Do Belém, Assembleia de Deus do Belém, os belemitas. Eu sou de Madureira, eu sou assembleano. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Tem até as hashtags já. Hã? Tem até as hashtags já. Já, né? Isso é uma bobagem, irmãos. Nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Se é na Assembleia, vamos trabalhar no reino de Deus na Assembleia. Se é na Batista, vamos trabalhar no reino de Deus na Batista. Mas vamos trabalhar para o reino de Deus. Não para promover, para projetar a nossa denominação. É o reino de Deus onde nós estamos. Tá certo? Senão a gente se perde mesmo nessa questão. Aí fica essas pessoas assim, partidárias, facciosas, essas pessoas que elas dividem mesmo, né? Elas dividem o corpo de Cristo. E é o que nós fazemos no nosso país. Nós dividimos o corpo de Cristo. Nós estamos mutilando o corpo de Cristo com tantas denominações que deveriam, no caso, mostrar a evidência do discípulo. Qual é a evidência do discípulo de Cristo? Como Jesus disse que nós seríamos conhecidos? Pelos milagres? Pelo sobrenatural? Pelo poder de Deus? Se nós amássemos uns aos outros. E o que a gente mostra hoje? Que nós odiamos uns aos outros. Por quê? Porque é de outra denominação. Porque tem uma vertente teológica diferente da minha. Necessariamente não é herética, é diferente da minha. Porque um acredita no batismo do Espírito Santo e vive lá nos gritos e tal, e o outro acha que o negócio é mais tranquilo, mais intelectual. O outro pensa que tem que afogar o cara no batismo, e o outro só dá uma cuspida, uma chuviscadinha na cabeça e está tudo resolvido. Então são coisas assim, periféricas, não são coisas pelas quais Jesus morreu, não, irmão. Então essa que é a questão, essa é a proposta, defender a fé, o reino de Deus, onde nós estamos. E a gente sempre precisa fazer esse exercício, de distinguir o que é a instituição para que ela não engula a comunidade de fé. Até quando a gente comprar um livro, era o que a diferença que a Bíblia ensina e que a igreja ensina, né? A doutrina da Bíblia, a doutrina da igreja. Não, do Ricardo Gondim, o que a igreja proíbe, seria esse não? Acho que é esse aí que você tinha recomendado. Do Ricardo Gondim, muito, muito interessante, muito bom. Mas a questão é essa, irmãos, então nós devemos defender a fé nesse sentido de propor então o evangelho, identificar o que está de errado, seja dentro ou fora da igreja, porque nós temos, na defesa da fé tem duas tarefas, né? Isso a gente percebe nos apóstolos. Eles tinham dois inimigos, os que estavam dentro da igreja, os que promoviam a sedição, as heresias, chamaram. O que é heresia? Heresia é onde você divide o corpo de Cristo, onde você introduz no corpo de Cristo essa divisão de pensamentos, mas que sejam mesmo que destoa do evangelho, né? Então tinha os inimigos internos, a perseguição interna e a perseguição externa, dos inimigos do evangelho externamente. Então a igreja sempre enfrentou a questão interna e externa, sempre. Nas cartas de Paulo a gente percebe que é mais a questão interna mesmo, né? As igrejas, os pepinos da igreja. Irmãos, 13 epístolas foram escritas, a maioria delas combatendo todos os equívocos que havia na vida comunitária de fé, de compreensão. E aí tinha que ser questionado lá. Para que são as epístolas? Se não para mostrar para nós dentro da igreja o que está de errado para a gente alinhar com a vontade de Deus. Não é, irmão? Então falta-nos essa autocrítica,
Falta-nos a gente olhar para nós mesmos, falta a gente criticar muito mais a nossa convivência de fé, eu falo todos nós, irmãos. Mas não é essa crítica murmuradora, essa crítica destrutiva, é uma crítica que seja saudável, que seja para discernir o que é errado, para propor o que é certo, para trazer soluções, para contribuir, não é só apontar, desrespeitar, ofender, estar errado. Mas se autocriticar. Sim, É melhor, né? e uns os outros, mas em amor, falar a verdade em amor, em respeito, não é? Com os nossos líderes principalmente também. Então a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa ter maturidade para resolver os conflitos e os problemas sem... Porque assim, o que tem de gente falando mal, que não concorda nas igrejas que congregam, não é brincadeira, irmãos. Não é gente insatisfeita. Mas não tem nenhum esforço para que aquilo seja mudado. Não tem nenhum esforço para propor nada. Não é? Aí muitas vezes alguns falam para mim assim, mas André, não adianta. Não adianta. Se eu falar, eu vou ser retaliado, vou ser expulso, mal visto, alguma coisa assim. Caramba, irmão, então você tem que repensar. Quem é o teu líder? É uma pessoa que é um tirano? É uma pessoa que é um déspota? É uma pessoa que é um coronel? Então quem é você está sob os cuidados de quem? De uma pessoa que não é um exemplo para você? Repensa essa questão, não é? Porque para ficar, irmão, nessa condição, murmurando, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande que essa pessoa deixe de crescer na fé, deixe de ser um cristão maduro, que seja um murmurador mesmo e fomente e promova essa questão de divisões que a gente sabe que tem muito nas igrejas, né? Esse partidarismo, esses grupinhos, não é, irmão? A igreja como vive hoje, na maioria delas, vive dividida nelas mesmas, com essa proposta de grupos. Não uma proposta pedagógica, mas uma proposta de vida, são chamadas panelinhas, irmão. Como você disse, a unidade está complicada. Porque a proposta está sendo um pouco equivocada na sua organização, talvez. Né? Mas a questão é, então tem que repensar. Porque se eu tenho um líder que eu não vejo como um homem de Deus, isso vai ser muito complicado para a minha vida. E vai me prejudicar. Talvez ele continue na caminhada dele, mas eu vou me tornar um murmurador, um fofoqueiro de alguma maneira, uma pessoa de mau caráter, hipócrita, que às vezes trata o camarada de uma forma, mas penso totalmente diferente. Então essas coisas tem que ter muito cuidado, senão a gente vai se perdendo nesse caminho aí, irmão. Tá certo? Preciso pensar, né? Mais alguma coisa que vocês querem colocar? Eu só queria saber, professor, quantas matérias que faltam para... Então nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Tudo bem, amados? Posso encerrar aqui? Pode. Tudo bem.